Parã, a Cádiz, e tornando-lhe deles conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortes, muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuí-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamada a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também ali vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos, diga comigo, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também eram aos seus olhos. Vamos lá? Até as luzes. Deus de grande misericórdia, fica conosco nessa noite, nos revela a tua palavra, e ó Deus, nos alimenta com o teu maná, nos envia uma palavra profética nessa noite, e ó Deus, faz cair aqui o bálsamo dos céus, o orvalho da terra, que é a tua palavra, e ó Deus, a profecia se cumpre em nossa vida, e venhamos ser cheios de sabedoria e da tua graça, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode sentar por um momento em nome de Jesus. Espero ser breve aqui nessa mensagem. Eu já preguei essa mensagem aqui várias vezes, mas eu sempre gosto de pregar ela. Que Deus me dá uma oportunidade. E tem algo aqui no meu coração que está falando ainda desde o domingo passado. Deus, ele envia Moisés para tirar o povo do Egito, e como Deus havia prometido, agora Deus queria entregá-los a promessa que Deus havia feito a Moisés, e que Moisés havia falado ao povo. Eles eram escravos, eles não tinham casa, eles não tinham terra, eles não tinham sonhos, não podiam prosperar, porque tudo que eles faziam era do seu Senhor. Então, se eles plantassem, colhessem muito, não faria diferença, se colhesse pouco, também não faria diferença. E o Egito roubou deles o sonho. Agora, tudo isso era um período, uma fase que eles tinham que passar, e agora chegou o período em que Deus havia de cumprir a promessa. Moisés promete a eles que foi enviado por Deus para tirá-los do Egito, para colocar-lhes uma terra boa, terra essa que manda leite e mel. Inclusive a gente está lendo no texto de Deuteronômio que terra é essa? Terra onde as suas pedras são ferro, são cobre. Ou seja, a riqueza que Deus havia colocado na terra. Uma vez eu ouvi um grande pregador dizendo que Deus havia escondido na terra as riquezas como presente para a humanidade. Tudo que está acima da terra que o homem vê são poucas coisas em que Deus nos dá. Os tesouros estão tudo escondido.
Você pegar, por exemplo, o estudo, você vai descobrir, por exemplo, que o alumínio foi descoberto há pouco tempo. Então essa tecnologia de pegar o minério do alumínio e transformar em alumínio, ela é recente. Ou seja, nos primórdios da humanidade, eles não trabalhavam com alumínio, ele não existia. Agora, na nossa geração, está se descobrindo outros metais novos, né? O grafeno, o nióbio, e as suas riquezas, e a tecnologia para poder usar esse material. Ou seja, Deus escondeu na terra as suas riquezas. Não é só o ouro que é riqueza, não é só o petróleo que é riqueza. Tem muitas outras riquezas e está escondida dentro da terra. Como o pai que briga com o seu filho de colocar o brinquedo escondido e pede para o filho achar, né? Quem já não foi criança, de repente você, uma manhã de Natal, você levanta de manhã cedo, vai lá debaixo da sua travesseira, está lá a caixinha de brinquedo que o seu pai te deu, o presente que você queria, aquilo que você almejava, ou de repente você nem imaginava que ia ganhar, de repente ganhou. Eu lembro que o presente que eu dei para minha filha foi uma bicicleta, mas eu comprei a bicicleta 3 meses antes, pedi para o cara guardar a bicicleta. Quando chegou o dia do aniversário dela, na manhã, da noite para o aniversário, fomos lá buscando a bicicleta, botamos lá dentro de casa, para ela acordar e ter aquela surpresa de encontrar a bicicleta ali. Deus faz isso com a gente, querido. Ao certo tempo, um período de tempo, Deus resolve presentear os seus filhos. Não é isso? E agora Deus queria cumprir a promessa. Agora eu preciso entender como que Deus trabalha, como que Deus se relaciona, para que eu não aborreça Deus, para que eu não desagrade esse Deus, e eu venha ter o meu sonho, a minha promessa, o meu presente, ou adiado ou anulado. Então Deus, querendo cumprir a sua promessa, Ele sabia que havia algumas adversidades. Diga comigo assim, adversidades. Adversidades. Todas as coisas que Deus te deu, elas estão enterradas. Elas estão escondidas. E requer de nós esforço para que você descubra aquilo que Deus lhe deu. E é só por isso que Deus, Ele vai lhe prometer algo. Às vezes, essas dificuldades que vêm diante de uma promessa de Deus fazem a gente até duvidar: será que Deus realmente vai me entregar? O profeta falou, eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu senti de Deus o que Deus ia fazer, mas eu olho para a realidade, está tão longe disso. Será que isso vai acontecer mesmo? É sobre isso que nós vamos falar. Então Deus queria entregar os sonhos, chama Moisés e fala assim: Moisés, chegou a hora desse povo tomar posse da cidade prometida, da terra prometida. Eu quero que você separe dentre a multidão, eram 2.700.000 homens, mulheres, crianças, quase 3 milhões de pessoas. Essas pessoas eles estavam ao comando de Moisés e alguns outros cabeças, porque Jetro havia dado ordem a Moisés, orientado a Moisés, que Moisés não governasse o povo sozinho, levantasse homens idôneos, homens capazes, que eles pudessem tomar conta de 100, de 50, de 1000, e esses homens pudessem ajudar Moisés a levar esse povo até adiante. Então Moisés havia separado eles por turmas, capitães de 50, capitão de 100, colocado eles em hierarquias, e de acordo com essas hierarquias o povo ia ter acesso a Moisés. Então agora Deus fala com Moisés, e Deus fala o seguinte: eu quero que você separe 12 homens. Por que 12? Porque eram 12 tribos, um para cada tribo de Israel, um representante por cada tribo. Eu quero, Moisés, que você chame eles. Você vai pedir para que eles entrem na terra que eu prometi dar aos meus filhos de Israel. E eles vão passar um período de 40 dias nesse lugar. A missão deles: provar o fruto, provar a terra, ver aonde estão os inimigos, de que forma estão instalados,
se a cidade é fortificada ou não, de que força eles estão falando, qual é o poder dela. Eles estavam ali para espiar a cidade e trazer esse relatório depois de 40 dias para o povo. Agora, a coisa mais importante que eles tinham que fazer ali era trazer um relatório positivo para Israel. E dentro desse relatório positivo, o que é o mais positivo possível? Simples. Dizer para o povo: irmãos, igreja, povo, Israel, tudo que Deus falou que ia dar, existe. Tudo que Deus prometeu está diante dos nossos olhos. Porque com o tempo e habilidade e convivência, você vai entender que Deus já te deu aquilo que Ele prometeu que daria. Você só precisa tomar posse. E é esse tomar posse que muitas vezes faz muito desanimarem. Porque uma coisa é seu por direito, a outra é você ser valente para tomar posse daquilo que Deus te deu. Olha Jesus, Ele vai dizer, a Bíblia diz que João na dúvida, João Batista na dúvida, ele vai mandar perguntar a Jesus se Jesus realmente era aquele que devia vir, aquele que ele esperava, ou eles deveriam esperar outra pessoa, porque João havia sido enviado para preparar o caminho do Senhor. E o sinal que Deus havia dado para ele é o seguinte: você vai batizar as pessoas no rio. E quando você estiver batizando, João, você fica atento, porque o Espírito vai descer sobre eles. Então João, o Batista, toda vez que estava batizando as pessoas, João via o Espírito Santo descer. Só que o Espírito Santo descia e subia. Todas as pessoas que batizavam, João via o Espírito Santo descer e subir. Só que o sinal de Deus para João é o seguinte: João, quando você estiver batizando, você repara, porque uma hora o Espírito Santo vai descer e sobre uma pessoa ele vai repousar, não vai subir. É esse o Messias. Então João, ele não sabia quem era Jesus. Ele conhecia o Jesus, filho de Maria, que era seu primo, mas ele não conhecia que o Jesus, filho de Maria, seu primo, era o Cristo, o Filho de Deus. Isso lhe foi ocultado. E aí João vai ser preso, porque se meteu em coisa que deveria se meter, perdeu a cabeça. E João, preso no cárcere, ele vai mandar chamar Jesus e vai perguntar: és tu mesmo aquele que deveria vir ou esperaremos outro? E Jesus vai dizer: diga para João, os cegos veem, os surdos estão ouvindo, os mudos falam, os paralíticos andam, os enfermos são curados, e ao povo de Deus é anunciado o Evangelho da salvação. Então Jesus vai dizer: João, só fala para ele os sinais. E aí Jesus vai dizer: olha, desde João até agora, o reino dos céus é tomado à força, e somente os valentes se apoderam dele. Imagine que você almejasse algo da parte do seu coração, seja ele um emprego, e você está ali batendo na porta do emprego, e alguém chega para você e fala assim: olha, não adianta você pedir, porque é impossível você tê-lo. Nada que você faça vai te colocar você dentro desse lugar. Você continuaria batendo nessa porta? Você continuaria insistindo? Você vai falar: bom, se não tem jeito, eu preciso mudar de rota, eu preciso ir para outro lugar. Agora, é diferente quando você está pedindo a Deus, e Deus diz para você assim: vai, porque eu sou contigo, já te entreguei a vitória em tuas mãos. Glória a Deus. Dificilmente você deveria desistir, porque Deus, que é todo-poderoso, já disse para você que já te entregou. Então toda adversidade que se levanta contigo não pode ser maior do que a palavra de Deus que Deus lhe deu. É isso que é estar debaixo da tua palavra. Nós
os cristãos, devemos entender isso. Olha o que Paulo vai dizer: nós, os que somos da fé, não andamos por vista, nós somos movidos por fé. E aí você precisa entender o que é fé. Quem sabe o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Diga comigo: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Quando você fala assim com Deus: Senhor, o Senhor realmente vai me dar essa vitória? Eu não consigo ver. Claro, se você está vendo, não pode ser fé. É por fé que eu luto sem ver. O dia que você estiver vendo, não é mais fé, é fato. Toda vez que você vê algo da parte de Deus na sua vida, você não pode chamar de fé, isso é um fato. Se você tem aqui no bolso dinheiro para comprar uma marmita, você não pode orar a Deus pedindo: Senhor, estou com dinheiro para comprar uma marmita, abençoa, eu consigo comprar. Não existe isso. Deus fala assim: pega o dinheiro, vai e compra. Não é nem para o motoboy do iFood, vai lá. Isso não precisa de ter fé. Fé você tem que ter quando você não tem o dinheiro. Fé você tem que ter onde ninguém te vende a marmita. Aí é fé. Então presta atenção, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam. Agora, o texto continua dizendo o seguinte: todo aquele que se aproxima de Deus, necessário é que creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então Israel sai para poder entrar na terra prometida, debaixo de uma promessa, que Deus colocaria eles nessa terra. O fato deles entrarem para poder analisar a terra, ver a terra, não muda a promessa de Deus. Pastor, não muda? Não muda. O que muda? O meu coração. O quanto eu consigo crer ou não. E é só por isso que Deus permite você ver as adversidades que estão impedindo você de ter a promessa. Porque eles entram na terra prometida. Eles olham no fruto, eles comem do fruto, eles tomam da terra. Eles ficam 40 dias lá, 12 homens. Depois de 40 dias, Israel está o quê? Ansioso, esperando que eles tragam uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra de incentivo. Mas é reúne o povo, todo mundo junto, uma assembleia geral. Eles chegam diante do povo e começam a contar: vimos os frutos, prova aqui a melancia, prova aqui a maçã, olha a uva, olha o tamanho do cacho da uva. A terra é boa, irmãos. Todo mundo fica alegre, fica feliz. Todo mundo fica contente. Eu fico sentindo o coração das pessoas aqui, voltando para a vitória, porque eles estavam no deserto, irmão. Eles estavam numa terra, num lugar ruim. E eles estavam com desejo de habitar na sua própria terra, e cada um tem sua casa. A Bíblia diz que a promessa de Deus com eles era a seguinte: vocês vão entrar para dentro da cidade, vão morar em casa que não construíram, vão colher aonde vocês não plantaram. Imagina Deus te entregar a você condição de você comprar uma fazenda com tudo preparado, piscina pronta, um rancho, com horta pronta, cabeça de gado, tudo já engordado. Isso é melhor do que você plantar, isso é melhor do que você trabalhar nisso, já pegar pronto. Todos falaram. O Caleb e o Josué, eles ficaram tão angustiosos que eles pegam ali a palavra. Eles vão dizer: irmãos, vamos pegar firme, vamos ter ânimo, porque se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos entregar essa terra, está nas nossas mãos. A Bíblia diz que os outros 10 não estavam com o mesmo espírito, o coração deles não estava nisso, porque eles não creram. Pastor, por que não creram? Porque a minha fé, ela é provada não quando eu estou vendo a vitória,
mas quando eu não estou vendo, a possibilidade de tê-lo. É Deus. E é só por isso que Deus permite adversidades. Deus sonda os corações. O José e Caleb, eles estão com fé, porque eles olham não para a sua força, não para a sua habilidade, mas eles estão confiando. Olha, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai dar na nossa mão essa terra. Mas os outros 10 começam a dizer o quê? A terra é grande, o povo que mora lá é forte, são todos gigantes, não tem jeito. É igual aquela pessoa que vai no médico e ele sai e chega lá com tanta esperança. Não, eu vou lá no médico. Vai com o médico, tem um remédio novo. Vai com o médico, diz que tem um tratamento novo. Não, ele vai fazer um exame e vai dar certo. Ele está com tanta fé no remédio, no médico, que quando ele descobre que o médico vai dizer para ele que não tem cura, que não tem tratamento, que não tem solução, ele se abala. Ele sai do consultório, jururu, fecha a porta e fica triste. E ele deveria se alegrar nessa hora, porque o crente de verdade se alegra quando o médico diz para você: olha, não tem jeito. Você deveria se ouvir e falar assim: obrigado, Jesus. O médico fala assim: eu estou falando com você que não tem jeito. Eu falo assim: eu ouvi. Você não entendeu, não, o senhor não entendeu, porque enquanto o senhor falasse comigo que tinha jeito, o meu Deus não podia agir, mas o senhor falou que agora não tem mais jeito, estou tranquilo que agora ele vai começar a agir. Glória a Deus. Porque o meu Deus é o Deus do impossível, não é o Deus do possível. Aleluia. O Deus do possível vai da terra, o Deus do impossível começa a agir quando as coisas não podem. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu estou feliz só que não entendeu, eu estou muito feliz, obrigado por o senhor falar comigo que não tem mais jeito. Porque é agora que o Deus vai começar a agir nesse negócio. Glória a Deus. Enquanto o senhor falou comigo que tinha um remédio, tinha um tratamento, eu não podia nem orar direito. Eu preciso, doutor, esgotar toda a possibilidade humana. Sabe o que o crente faz? Ele inverte. Ele pega as coisas possíveis e entrega para Deus. E as impossíveis ele quer resolver. É verdade. Já viu as coisas impossíveis? Ele quer resolver. As possíveis, ele fica tentando jogar para Deus. Eu conheço gente que fala bem assim: irmão, e aí, você vai procurar emprego? Fui, Deus já falou comigo que vai me dar porta de emprego. Mas você colocou o currículo? Não. Você bateu na porta de emprego? Não. Deus que eu sirvo vai me dar, mas você não foi nem lá. Eu creio que Deus abre a porta, mas você não foi nem bater na porta para ver se está aberta, porque vai que ele abriu. Então ele inverte. Ele quer que o patrão vá lá na casa dele, te achei, vem cá trabalhar para mim. Aquilo que é possível de fazer um currículo, gastar canela, bater de porta em porta, se humilhar, procurar no jornal, ele não faz, ele bota na mão de Deus. E abrir a porta, que é com Deus, ele quer abrir. Não, filho. Tudo que é possível, a gente faz. E quando chegar no impossível, você descansa. Porque essa é a hora que Deus começa a agir. Então esses homens, eles começam a colocar e contaminar o povo. Dizendo para o povo o seguinte: ninguém luta. Irmão, vocês não entenderam, não tem como, os homens são grandes. E eles vão dizer uma palavra perigosa: eles aos nossos olhos eram como gigantes, e nós como gafanhotos. Nós aos nossos olhos eram para eles como gafanhotos. O que é isso? É quando você coloca o seu problema acima, maior do que o teu Deus. Exatamente. Você já conversou com o seu problema? Você já falou com a doença que te incomoda? Não fala que ela é sua, não. Fala assim: doença, você vai ficar aí enquanto Deus, meu Deus, não agir. Eu sei que não tem cura, mas o meu Deus não é essa palavra. É agora que ele vai agir. Você conversa com ela. Você fala assim: o médico falou que não tem jeito. Que bom que ele falou que não tem jeito, porque você vai sair no nome do meu Deus. Você conversa com a sua enfermidade? Ou você fala com Deus: Senhor, o médico disse que é impossível. Fica imaginando Deus assim: fala para a doença que eu existo, não fala para mim da sua doença. Nós invertemos as coisas. Nós falamos para Deus a nossa
dificuldade em relação a vimos os nossos problemas como grandes aos nossos olhos. Irmão, é só você ler a Bíblia que você vai ver, versículo após versículo, Deus falando do tamanho do seu poder. Deus já tinha dito, e eles só precisavam tomar posse. E a tomar posse depende de fé, depende de Deus agir, depende de ter certeza que é seu. Eles vão dizer para Deus, eles vão dizer para o povo de Deus, que eles não têm chance. A terra existe, mas não tem como lutar. A Bíblia diz que quando o Josué tenta pegar na pedra, o Josué tenta animar o povo, mas eles pegam em pedra para poder tacar nos homens de Deus. Eles tentam ainda convencer o povo acerca do poder que Deus tem, mas a Bíblia diz que eles pegam em pedra para tentar calá-los. E aí a glória de Deus aparece no meio deles. E Deus fala para eles assim: fala para esse povo, todos esses que não creram em mim, Moisés sai da frente para matar um por um. Moisés interpela, Moisés luta, Moisés pede para Deus ter paciência, para Deus poupá-los. Deus vai dizer assim: eu vou poupá-los como você me disse, mas eles não vão entrar na terra prometida. Os seus filhos que virão após eles, esses vão entrar na terra prometida. Deus adia a promessa. Só Josué e Caleb vão conseguir entrar. E entraram por quê? Porque em meio à dificuldade, em meio ao caos, ousaram crer em Deus. Você consegue crer em Deus? Você consegue? Você consegue, no momento de dificuldade, você consegue chamar a existência ao seu milagre, mesmo não vendo? É isso que precisa ter. Eu preciso crer. Não é na hora que tudo está contribuindo, é na hora que as coisas não estão contribuindo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?